ao que se viu, né, Eli Jonas, no porta-malas ali do carro do sujeito, tinham fogos de artifício, que são itens que têm uma circulação e venda restrita, mas sem muitos pré-requisitos, como você ter uma idade mínima, não é? Uma criança não pode chegar numa loja e comprar um fogo de artifício, precisa evidentemente demonstrar que você é maior de idade. Tem lojas que não podem vender determinados tipos de fogos, outras podem, enfim. Tudo isso vai passar agora pela investigação da Polícia Federal. Explica pra gente como é esse passo a passo numa situação como essa, o que faz a Polícia Federal, quais são os próximos passos, qual é a receita do bolo para uma investigação como essa? Justamente, Pedro, bombas no corpo dele, artefatos no trailer, no carro e também na casa que foi alugada. A PF quer saber de onde vieram tantos artefatos explosivos e como que eles foram feitos, se foram comprados, se ele foi até alguma loja para comprar esses equipamentos, por exemplo, ou não. Se ele fez em casa com a ajuda de algum vizinho, por exemplo. Qual que é o passo a passo nesse momento que a PF faz na cronologia? Eles estão mapeando, primeiramente, as datas em que o Francisco Vanderlei chegou a Brasília, tanto no ano passado quanto nesse ano também, até 4 meses atrás, até cometer esse atentado na Praça dos Três Poderes. E, além disso, tem perícia no trailer, que está no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Tem a perícia nos celulares, como eu disse na entrada anterior também, e tem os depoimentos das pessoas por perto de Francisco Vanderlei, e principalmente também de familiares, para saber se ele comunicou alguém desse sentido. Então, o passo a passo nesse momento é perícia, tanto no trailer que foi usado, em algum artefato, o material que foi usado nas bombas, tem também nos celulares e os depoimentos. É a tríade dessa investigação nesse momento para avançar nesse relatório. Finalizando esse ponto, a PF envia ao Supremo Tribunal Federal um relatório preliminar dessa investigação para responder se ele agiu sozinho ou não, e há quanto tempo já havia esse plano, já que inclusive até o próprio diretor-geral da Polícia Federal disse ontem que há indícios de um plano muito antigo, muito organizado. E aí agora entrando em depoimentos também que são fundamentais nessa investigação nesse momento, a ex-mulher prestou depoimento, como a gente até exibiu agora há pouco um trecho desse vídeo também de mais de 3 minutos completo, e o filho dele também prestou depoimento à Polícia Federal ainda ontem, já nessa célere investigação. Em Santa Catarina foi a ex-mulher e em Londrina, no Paraná, foi o filho dele prestando esse depoimento. Alguns pontos chamam muita atenção, Pedro. Por exemplo, a ex-mulher disse que ele foi para Brasília a primeira vez, 1 ano e pouco atrás, quando Lula entrou. Ficou 2 meses, voltou para cá, Santa Catarina, e está em Brasília, estava há 4 meses. E ela disse que sabia de tudo que se passava, que conversava constantemente com ele. Ela disse, a Polícia Federal, inclusive, perguntou para ele o seguinte: você vai mesmo fazer esse tipo de loucura? E ele não respondeu. Essa é a declaração da ex-mulher para a Polícia Federal nesse quesito como um todo da investigação que está correndo na divisão antiterrorismo da Polícia Federal. E tem um outro ponto também que é o depoimento do filho do Francisco Vanderlei à Polícia Federal, que disse que o pai enviou uma mensagem para ele em tom de despedida. E essa mensagem o filho entregou para a Polícia Federal, que faz parte desse inquérito e que vai embasar também o relatório a ser finalizado e enviado ao Supremo Tribunal Federal. Só que o filho disse, Pedro, que não tinha entendido a mensagem em código só depois que viu os noticiários de tudo que aconteceu, que ele foi entender da gravidade de tudo que estava se passando. Então, são depoimentos que fazem parte dessa tríade, desse passo a passo da investigação da Polícia Federal para montar esse quebra-cabeça. Se teve ajuda, de onde vieram as bombas, se foram todas fabricadas em casa, se alguém ajudou a fabricar ou não. É muita pergunta, a investigação está avançada e as perícias estão sendo feitas nos celulares e também no trailer que foi usado com artefatos explosivos ao lado do Supremo. Pedro. Eu estava olhando aqui, Eli Jonas, as minhas anotações, né, do que foi revelado. Então, o sujeito tinha bombas que se assemelhavam a granadas, bombas tubo,
bombas de acionamento remoto, fogos de artifício no carro com tijolos de apoio e um artefato que lembra um lança-chamas. Então era uma verdadeira gama de artigos pirotécnicos aí que esse homem tinha à disposição. Resta saber agora, como dizia o Eli Jonas, de onde vieram, né, esses artefatos e como é que esse homem conseguiu ter acesso a tudo isso. Obrigado, Eli Jonas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouco mais.